Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer isso aqui, ó. Uma das melhores conservas de carne que a gente já fez até hoje aqui no canal. Realmente, a gente pode até chamar ela de carne do apocalipse, pelo tanto de tempo que ela dura fora da geladeira. Bora lá? Essa, sem dúvida nenhuma, é a conservação de carne mais deliciosa que nós fizemos até agora. Mas antes da gente começar o nosso tutorial para você saber tudo sobre isso, eu preciso que você coloque o seu dedinho no like, favorite, compartilhe o vídeo. E se você ainda não é inscrito e gosta desse tema de conservação de alimentos, de armazenagem, é hora de você se inscrever no canal. Não sai daqui sem se inscrever e avaliar o vídeo. Outra coisa, nós temos publicações que são destinadas especificamente para que você saiba tudo o que você precisa saber sobre conservação e armazenamento de alimentos, de todos os tipos. Então, clica aqui nesse banner aqui embaixo, vai direto lá no Hotmart e dá uma olhada nos nossos materiais. Dá uma olhadinha nos nossos manuais, porque eles custam um trocadinho, mas vão valer demais para suas preparações de comida. Além disso, você também dá uma força aqui para o canal continuar progredindo, valeu? Essa conserva, eu não vou mentir para vocês, eu vi num vídeo de TikTok. Num TikTok de um chinês, diga-se de passagem. Um chinês que estava conservando uns 3.000 pernil no telhado da casa dele, no aberto, assim, em cima de um fogão a lenha. Esses pernil ficavam todos pendurados lá e tinham mais ou menos um dedo de pó em cima deles. E logo depois que eles terminavam de mostrar mais ou menos como era feito aquele pernil, eu vi ele pegando ali um machado e cortando as peças de carne. Essas peças de carne saíam desse processo de serem picadas, eram dessalgadas e logo em seguida elas eram misturadas com grãos e cozidas. Tá? Ela era pré-cozida, ela é pré-cozida no sal e depois ela era cozida de novo, tá certo? Então não é uma carne que eles comiam ela crua como se fosse um presunto, por exemplo. Mas a gente testou e a receita é simplesmente incrível e até meio inacreditável. Porque o grande inimigo das conservas e das coisas desidratadas é a água. E por incrível que pareça, essa carne, depois que ela sai do sal, ela vai diretamente para a água. É muito, mas muito interessante, muito fácil de fazer e você vai conseguir fazer na sua casa. Então, vamos para o início. Nós vamos fazer essa receita aqui com peças de lombo, porque não tem muito óleo, vai ter menos pingadeira na sua casa, certo? Mas você pode fazer ela com qualquer pedaço de porco. A gente está testando com costelinha, com pernil, com palheta e agora também com o lombo e pode ter certeza que vai dar certo. O processo todo começa com a salga. Bora lá. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar é de sal. Sal bem seco, tá? Eu costumo deixar ele no sol um tempinho antes de começar a fazer a preparação, ok? Vamos cavar aqui, ó, literalmente um buraco, tá? Um buraco, uma caminha para a gente colocar a nossa carne. Ó, eu vou deixar bem seco, tá? E vou acomodar ela aqui, ó. Isso daqui é uma peça de lombo, ok? Eu vou acomodar ela bem no sal lá embaixo, tá? Ó, mais uma peça de lombo. Dá uma secadinha nela aqui. E vou acomodar ela do lado da outra aqui, ó. Pode apertar bem ela, tá? Porque depois a gente ainda vai amarrar, certo? Nota, é só sal grosso. Aqui não tem mais nada. Toda vez que você vê o pessoal usar esses nitritos, nitratos e tudo mais, você vai acabar deixando sua carne extremamente artificial e nociva para a saúde. Isso daqui é só sal, ok? E agora eu vou tirar o sal daqui e colocar socado aqui dentro, tá? Olha só, eu vou apertar mesmo na peça, por todos os lados, nas pontas, toda ela, tá? Quebrar um pouco as pelotas aqui, ó. É só sal grosso desse que você compra no mercado, é tudo isso que você vai precisar
para fazer essa conservação aqui, tá? Basicamente, a gente vai deixar essa carne super salgada. Ela vai ficar ainda mais salgada do que aquela carne de porco que você compra já salgada no mercado para feijoada e tudo mais, tá? Ó, a quantidade de sal é realmente muito grande. Olha só. Não tem como você ter uma receita disso aqui, certinha assim. Mas é mais ou menos, você vai precisar de mais ou menos 2 quilos de sal para cada quilo de carne que você vai colocar aqui, certo? E isso daqui também vai ficar na geladeira por 2 dias para cada quilo de carne que você colocar na conserva. O tempo que ela vai ficar aqui dentro do sal, lá na geladeira, é o dobro do que a gente deixa normalmente quando você vai salgar uma carne. Normalmente se coloca um dia para cada quilo de carne. Essa daqui vai ficar 2 dias para cada quilo de carne. Isso significa que o sal vai entrar bem dentro dela, tá? Olha aqui, eu vou dar uma escorrida nela aqui, ó. Vai sair muita água, ok? O lombo, embora ele pareça ser bem seco de gordura, ele tem bastante água dentro dele, tá? Olha só, e vai escorrendo, tá? Vai escorrer bastante, isso vai chegar até aqui assim. Mas vamos adiantar aqui o vídeo, ok? Eu vou tirar aqui um pouco do sal para vocês darem uma olhada, tá? O fato de eu usar lombo para fazer esse tutorial aqui não é de forma nenhuma aleatório, tá? É o ideal para você experimentar fazer essa receita de carne em conserva, tá? Por quê? Porque ele tem bem pouca gordura, ok? Ele não vai fazer sujeira na sua cozinha quando você colocar ele no saquinho de cura, ok? Ele não vai pingar aquela gordureira no chão, vai pingar só água mesmo, tá? Olha só como já está aumentando a quantidade de água, e quanto mais tempo eu deixar ele escorrer aqui, mais água vai sair aqui para mim. Eu tenho que drenar isso tudo, tá? O nosso lombo já está desidratando lá no sal, ok? Esse é um processo muito importante da conservação. Agora, depois que ele sair do sal, para onde ele vai? Ele vai para uma gaiola de cura, que com certeza a grande maioria das pessoas não tem. Mas é absolutamente fácil você criar uma gaiola de cura para você poder colocar as suas peças ali, certo? E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer um artesanato muito simples que vai permitir que qualquer pessoa consiga fazer essa receita em casa, beleza? Então vamos lá. Você vai precisar de 1 metro de arame, não precisa ser um arame grosso. Também vai precisar de um alicate. Você também vai precisar de alguns engasga-gatinho, ou fita Leatherman, como você preferir. Esse daqui é um dos cabides de ferro mais simples que você vai achar por aí. E por último, e não menos importante, você vai precisar de um saco de lavar roupas. Isso, esse saco que você compra na loja de R$ 1,99, sabe? Esse aqui, ó. Mostrando em detalhe para vocês. Esse aqui. Você vai achar de vários tamanhos. Você vai precisar de um com pelo menos meio metro. Vocês perceberam que a gente está ficando muito mais chique aqui no canal, né? Antigamente a gente chamava isso de gambiarra, agora a gente está falando de artesanato especializado. Bora lá! O pedaço de arame que você pegou, você vai precisar fazer um círculo com ele. Como você pode notar aqui, praticamente já está pronto, correto? Só que a gente vai ter que fazer um círculo pequeno. A intenção desse círculo é deixar o envelope de tecido mais aberto, tá? Então não tem uma medida, você só vai fazer um redondinho ali. Bora lá. Ó, eu vou pegar ele aqui, vou só fechar um pouco aqui ele, ó, para ele ficar pequenininho, tá vendo, ó? Imaginando o tamanho da peça de carne que eu quero colocar aqui. O objetivo dele é evitar que as paredes do tecido peguem na nossa carne. Então isso daqui tá mais que bom, tá certo? O que eu vou fazer agora é emendar ele aqui, tá? Cortar e emendar, bem simples mesmo, não tem nada em especial para fazer com isso daqui, tá? Vamos dar uma emendada nele aqui. Tem um círculo mais ou menos aqui, tá certo? Ó, agora eu vou passar mais um arame aqui no meio, tá? Então olha só, vou dobrar aqui, deixar mais ou menos reto, tá?
É mais ou menos mesmo, você não precisa de muita coisa para fazer isso daqui não, certo? Vou fazer uma pontinha aqui para dobrar, ó. Simples, um ganchinho, tá? Agora, vou passar aqui dentro, só para pegar a medida certa. Daqui. Já vou entortar isso aqui. Olha só. Babinha de fazer, não é? Aonde isso daqui vai entrar? Isso daqui, você vai pegar o cabide e vai encaixar ele aqui, ó. Assim no cabide, ó. Tá? É só colocar ele aqui mesmo, tá certo? Bora lá. Ó. Tá? Ele ficou bem no meio do cabide aqui. Tá? Eu tô prendendo ele com as fitas Hellerman, ok? Ou engasga-gato fininho, tá? Não vou usar nenhum tipo de amarra, nem nada. Não dá trabalho, é simples e qualquer um pode fazer em casa. Tá prontinho, tá? Na hora que isso aqui entrar dentro do saco, o saco vai correr por aqui, ó, e vai fazer com que ele fique aberto, sem encostar na carne que está lá dentro, tá? Então esse suportinho aqui de arame só serve para isso. Aonde você vai pendurar a sua carne é aqui, ó, nessa parte mais grossa do arame de metal, tá? Esses arames são bastante resistentes. Então agora vamos para o saquinho de lavar roupa. Algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, ele é mais comprido do que largo, tá certo? E ele tem um zíper aqui. Esse zíper vai ficar para o lado de baixo. Nós vamos trabalhar aqui, ó, a parte de cima dele, o topo dele, tá? Outra coisa, ele é bastante resistente. Isso aqui é feito para que você coloque dentro da máquina de lavar com tênis, meia, roupa e ele fique lá chacoalhando. Então, ele vai funcionar muito bem para o que a gente quer. Outra coisa, a malha dele é absurdamente fina. Dá uma olhada aqui, ó. Tá? É muito fina mesmo, e isso daqui é a prevenção que a gente precisa para que nenhum inseto entre dentro dele, tá certo? Então agora vem a parte mais chatinha. Vamos lá. Vamos dobrar ele aqui no meio, ó. Certo? Dobrado no meio. Tá vendo aqui? Aqui, ó, vai ficar o zíper dele. Tá vendo, ó? Na parte de baixo, tá? Aqui, ó, bem no nó, bem no meio dele, nós vamos fazer um cortezinho. É um micro corte, só para o cabide poder passar, tá? É um buraquinho de nada, um trisco, ó. É bem resistente mesmo, tá? Certo? Ó, fizemos um buraquinho aqui, um micro buraco, dá uma olhada aqui. Já tá mais que suficiente para o que a gente precisa, tá? Agora, ó, se liga nisso aqui. Eu vou abrir ele aqui. Ele tem uma proteção para ele não abrir sozinho. O zíper, ó, entra lá dentro dele. Quase todos são assim, tá? Você pode colocar ele lá para dentro, ó, e lacrar para valer ele. Tá vendo? Por isso que ele é bem legal. Vamos abrir. Olha só, pegou uma sujeirinha aqui, deixa eu tirar. Colocar a mão lá dentro. Ó, ó o nosso furinho lá. Se liga. Tá vendo o furinho aqui? Ó, no meu dedo, ó. Certo? E agora eu vou passar o cabide aqui dentro. Se liga. Vai entrar aqui do lado certo de um cabide, né? Ó. Ele entra certinho dentro do saco. Vou passar ele por aqui. Pronto. Olha como ele se acomoda lá dentro. Tá vendo? Ó, ele se acomodou. Então, tá pronto o nosso saco de cura, tá? É tudo isso que você tem que fazer. Se você quiser, você pode colocar um adesivinho aqui em cima, ou um pouquinho de cola, de super cola, de qualquer coisa, só para também lacrar esse buraquinho aqui. Apesar que ele é tão pequeno que provavelmente não vai entrar nenhum bicho, tá certo? E é isso aí. É aqui, nessa gaiola de cura artesanal, que nós vamos colocar o nosso lombo, o nosso porco para conservar. Beleza? Difícil? Não, né? Babinha. Bora lá.
tecnicamente, essa conserva aqui já está feita, tá? Isso daqui é um lombo colocado em sal. Se eu pegar isso daqui agora e colocar no meu armário, ele vai durar por 3 meses tranquilamente. O grande inimigo dessa conservação aqui é e sempre foi a água, a umidade. A gente coloca ele no sal justamente para tirar essa umidade, correto? E é por isso que o que eu vou fazer agora vai ser absolutamente estranho, e no começo eu também não acreditei, mas depois eu entendi como o processo funciona. O que a gente vai fazer agora é lavar e colocar essa carne de molho na água para dessalgar. Bora lá. Aqui, tá? Eu lavei, as peças estão aqui. Dá pra você ver que ela tá com essa cara de carne cozida, tá vendo, ó? Olha aqui, dura já, tá? Pelo tempo que ela ficou no sal. Agora, eu vou literalmente encher isso daqui de água, ó. Eu vou hidratar essa carne aqui, tá? Quanto tempo? 12 horas. Isso, ela vai ficar 12 horas submersa, sem trocar a água, tá? Ou seja, vai aprofundar bastante a quantidade de sal que vai sair dela. Completamente submersa na água. Eu vou tampar agora e vou tirar ela daqui 12 horas. Vou pegar aqui para você ver, tá? Olha. Ela tá mole, ó, bem molinha, ó. Tá vendo? Só que ela já cozinhou no sal, tá? O que a gente vai fazer agora é pegar um paninho e secar essas peças aqui. Olha só isso aqui. Tô secando com pano normal, tá? Absolutamente normal. O que que você vai perceber aqui? Aquelas marcas que fica do sal, aquelas marquinhas do sal desaparecem todas, tá? Ela reidratou. Hidratou tanto que, olha só, a linha tá muito mais apertada do que ela tava, tá certo? Vamos secar outra agora. Vou secar essa aqui também. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Ela tá bem cozida, tá vendo? Parece que todo o sal saiu, mas não saiu, tá? Ela ainda tem bastante sal porque ela ficou muito tempo ali. Ela precisaria de muitas horas ainda para perder todo o sal dela, correto? Vamos pendurar ela agora. Deixar a faca aqui dentro, tá vendo, ó? Aí eu pego a minha varetinha. Eu sei. Eu tenho que arrumar ela aqui. Dou uma torcidinha aqui e passo ela lá dentro, ó. É assim que eu vou prender, tá? Tiro a faca. Tiro a vareta. E agora só amarrar para pendurar. Bom, essa brancura toda aqui não é muito apetitosa e ela não vai mudar nunca mais, tá? O que a gente vai ter que fazer é dar uma temperada nele agora, tá? E vocês não têm noção do quanto esse tempero incorpora nele. Eu tô jogando aqui, ó, pimenta do reino, tá? E agora um pouco de páprica defumada, tá? Para dar aquele cheirão de defumado nela. Aquela cara de bacon. Agora é só passar a mão nela e começar a pintar a peça todinha. Olha como ela já vai mudando. Tá vendo aqui, ó? Ó. Já muda totalmente a cor dela, né? Espera que você vai ver a transformação. É muita pimenta mesmo, tá? Pode ficar tranquilo que ela perde a força rapidinho enquanto a carne seca. Lembre-se que só agora ela vai começar a desidratar de verdade, tá? Então vamos lá, páprica e pimenta. Olha como a cor dela já vai ficando mais bonita, ó. Tá vendo? Essa páprica e essa pimenta, além de dar gosto ao longo do tempo, também vai impedir que mosquitos e moscas assediem demais a sua carne, tá? Você vai ver esse fenômeno acontecer nas primeiras semanas. Nas primeiras semanas, realmente, as moscas ainda ficam cercando a preparação.
mas depois elas desistem, tá? Páprica para caramba, pimenta, sem economia, também. Sem economia na pimenta. Isso. Massagear bem a carne. Olha aí. Ela já perdeu aquela cara brancona dela de carne cozida, né? Se você achou que a parte absurda dessa receita já tinha passado, você está errado. Vem uma parte ainda mais polêmica, e é a hora da explicação. Quando a gente tirou o excesso de sal dessa carne, a gente evitou toda aquela queimadura, aquele ressecamento da carne, depois que ela é exposta novamente ao calor. Essa carne vai passar 48 horas exposta ao sol. Isso, diretamente no sol. Aqui, ó. Tá? Ela vai ficar tomando sol por 48 horas. Essa super secagem que ela vai tomar aqui no sol vai fazer ela criar uma crosta que vai fazer ela se preservar por muito tempo. Depois daqui, ela sai do sol e vai para a gaiola de cura, tá? A gaiola de cura é essa daqui que a gente acabou de fazer, tá? Olha só, é só você abrir aqui a parte de baixo, colocar as suas peças aqui e colocar no varal para secar de novo, ok? Então olha só, passa pelo sal, depois pela água e agora pelo sol. Vamos lá. Essas carnes, elas vão ser curadas aqui nessa cozinha, tá? É a nossa cozinha sustentável. Elas vão ficar aqui em cima nessa madeira, ó, exatamente em cima do nosso fogão a lenha, tá? Agora o que a gente vai fazer vai ser ver como ela fica daqui um tempo, mais ou menos pronta. E elas estão aqui, ó. Vamos abrir uma pra gente dar uma olhada. Ó, só que bonitinha. Tô doida pra provar. Vamos, vem logo abrir. É claro que isso é um resultado totalmente parcial desse projeto de conserva aqui, ok? Dá uma filmada aqui, Raposa. Primeira coisa que a gente tem que atentar, as linhas. Lembra que ela estava bem apertada? Depois de 6 meses, ficou assim, ó, tá? Você percebe que ele está bastante ressecado. Olha aqui. Mas ainda não é o ressecado duro, tá? É aquele ressecado tipo Ramon, tipo presunto espanhol, tá? Vamos dar uma olhada aqui do outro lado. Olha só, a carne tá levemente macia ainda. O objetivo dela, segundo a nossa fonte, é que ela fique realmente dura igual uma pedra, tá? Essa daqui tá com bastante gordura. O lombo que a gente fez, você não vai ter tanta gordura assim, ou seja, vai ficar mais viável a preparação. Lá eles cortam da seguinte forma: eles pegam uma grande faca e metem a porrada nisso aqui para ele quebrar em pedaços. Quando ele quebrar em pedaços de carne, você vai pegar essa carne, vai hidratar ela novamente e aí vai colocar num feijão, vai fazer ela cozida. Basicamente o que a gente está guardando aqui é carne cozida. Lembrando que mesmo a gente tendo dado esse banho nela para que ela perdesse uma quantidade de sal, ela ainda tem bastante sal. Então, para comer ela na comida, assim, você vai ter que dessalinizar ela, ok? Bora lá ver como ela ficou. Ela é muito novinha ainda, ela tá com muita gordura pingando. Quanto mais gordura você colocar, melhor para a sobrevivência. Mas você tem que lembrar que ela vai pingar, tá? Eu vou tentar abrir um lado dela aqui. Tá ansiosa, Raposa? Eu tô. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Vou pegar essa ponta dela aqui, ó. É bem dura. Bem dura mesmo. Vamos ver? Ó. Olha aqui. Ih, ainda tá bem macio aqui, ó. Ó. Ainda tem muito tempo para secar. Vai dar para comer como se fosse presunto mesmo. Vamos ver.
Ah, eu adoro quando uma experiência dá certo, viu? Quer me ver feliz? É ver esse negócio dando certo. Olha a quantidade de gordura dela. Olha que bonita que tá. É. Vamos cortar só um pedaço da carne aqui agora, ó. Porque tecnicamente tá muito mais bonita do que o vídeo do chinês que eu vi, tá? E eu já vou explicar para você por que isso. Que pedaço lindo, ele tá bem curado já em 6 meses, tá? Dá para ir mais? Sim. Mas ela tá muito mais bonita do que a carne do chinês que eu copiei a receita, tá? Por quê? Porque lá na carne do chinês, ela fica tanto tempo pendurada, ela fica tanto tempo exposta ali no clima, no aberto, num telhadinho qualquer, que ela pega muito pó em cima. Então a dele, ele automaticamente descasca ela toda para poder consumir, porque ela pegou pó em cima. Eu tô tentando contornar isso, para ela ficar bonitona assim, ó, sem nenhum mofo, sem nada, nenhum ponto branco, nada, só a carne puramente seca. Eu coloquei um pedaço de papel alumínio em cima dela, no topo ali da gaiola de cura, tá? Assim, não pega pó em cima dela e ela fica bem clarinha desse jeito. Eu acho que ficou melhor assim do que aquela preta cheia de fuligem deles, tá? Mas a gente vai avaliar isso também. Você vai ter que se inscrever aqui no canal, principalmente acompanhar todas as nossas publicações, marca o sininho aí, porque essa carne que a gente fez hoje vai ficar exposta lá na nossa cozinha. Tá? Ela vai passar todo o período de cura dela lá e de tempos em tempos, nas lives ou em outras publicações, vocês vão entrar lá e vão poder acompanhar. Vamos experimentar agora. Olha que pedaço mais lindão. Vamos experimentar. Ó, ela é bem menos salgada do que a carne curtida só no sal, tá? Que é essa carne seca tradicional que a gente faz, tipo charque. Tem muito menos sal. Ela também tem muito menos sal que aquela carne espanhola, tá? Que é o pernil espanhol. Bem menos também. Mas ainda assim tem bastante sal, tá? Não é amarga. E definitivamente não é gordurosa, porque a gordura dela escorre inteira. Vocês vão ver que a gordura dela tá meio dura, tá? Eu vou experimentar a gordura agora para ver se não tem ranço. Não tem. Ela tá bem curada mesmo, tá? Deixa eu pegar um pedaço mais fino. Ó. Deixa eu abrir ela no meio aqui, Raposo. Pera aí. É duro, cara. É dura. E não tem osso, hein? Nossa. Olha. Olha que belezura. Bonita, né? Ó. Tem o cheiro e o gosto de uma copa. Sabe a copa normal? Tem o mesmo cheiro e o mesmo gosto. Vamos ver de novo. O gosto é muito similar ao da copa. Tudo nela é muito similar ao da copa, ó. Tá? Embora, segundo eles coloquem lá, ela vai ficar pronta depois que ela virar uma pedra. Isso significa 5 anos, tá? Ou seja, para ela ficar pronta demora 5 anos, imagina o tempo que ela não fica armazenada. É a carne do apocalipse, de verdade. É bom. Acho que não vai durar 5 anos, não. Dona Raposa, Pois sinceramente, essa foi ou não a melhor carne em conserva que a gente fez até agora? Foi. De longe, mas de muito longe, é a melhor conserva de carne que a gente fez até agora. Tá uma de todas delícia. essas salgadas, foi a melhor. E por incrível que pareça, aprendemos no TikTok, hein, Raposinha? Olha só, Essa vai pra conta. chinês do interior do TikTok. Então, deixa seu like aí, favorito e compartilha. Não deixe de experimentar, porque você tem o tutorial completo. E faz aí na sua casa também. Você vai ver que vale muito a pena. Vamos pegar mais um pedacinho aqui do meio, pra gente poder testar o sal, tá?
Ó. Vamos ver. Ah,